Se os bolsonaristas querem tanto assim, correr o risco de pegar esse vírus, querem abrir o comércio e tá falando que é tudo uma invenção, então deixa eles pegar o vírus, deixa isso acontecer com eles, porque parece que com algumas pessoas, elas só compreendem a realidade a partir do momento que a realidade chega na porta delas. Vocês viram o vídeo da tia que tava lá num parque, lá, ela tava correndo, sei lá, e aí aparecem alguns policiais, alguns agentes, falando que é pra ela ir pra casa, que tá tendo um vírus, que é perigoso ficar na rua, e ela começa a falar que a gente não vive numa ditadura, que coisa de ditadura é coisa da China e que esses agentes eles eram comunistas e por isso estavam querendo que ela ficasse em casa. Então, olha, ela faz essa alegação de que eles estão agindo contra a liberdade individual dela e o livre-arbítrio. E é interessante um ponto de vista em que essas pessoas, elas elegeram um presidente, elas elegeram o líder delas, e o líder delas fala que elas têm que ir pra rua. De certa forma, a gente está restringindo a liberdade pessoal delas de ir pra rua. Agora, a gente está fazendo isso porque a gente sabe que se essas pessoas ficarem na rua, elas vão piorar a saúde do país, o nosso sistema de saúde vai entrar em colapso e vai criar um número muito maior de mortos. E essas pessoas vão causar o assassinato não só delas mesmas, mas de todas as outras pessoas que não tem nada a ver com o discurso idiota do presidente delas. Mas, se elas querem tanto correr esse risco, será que não valeria a pena a gente deixar elas correrem esse risco? Por que acontece? Eu tô chegando mais ou menos a essa conclusão, não é uma conclusão ainda, mas eu tô chegando nesse pensamento porque as quarentenas, elas são a melhor maneira da gente achatar a curva e de poder evitar a propagação desse vírus. Isso é um fato. Só que existe um problema muito grande que a gente enfrenta agora, que não era para ser um problema, mas com esse presidente de merda acaba sendo um problema, que é, quanto melhor é a quarentena, ou seja, quanto mais ela é eficaz e evita a propagação do vírus e diminui o número de mortos, mais vai parecer de que ela não era necessária. Então, pelo fato de os governadores estarem desobedecendo ao presidente, a gente vai fazer com que as pessoas morram menos e que a gente consiga vencer essa guerra da melhor forma possível. Só que o presidente é tão filho da puta que ele vai tentar usar isso a favor dele no futuro. Porque nos últimos discursos do Bolsonaro, ele estava dizendo que a economia do Brasil estava maravilhosa antes do coronavírus, que estava tudo lindo. Mesmo a gente sabendo que o real foi a moeda mais desvalorizada do mundo em 2019 e que a gente teve um crescimento do PIB de 1,1%. É um fato de que o coronavírus vai afetar a economia do Brasil, assim como ele afeta a economia de todos os outros países do mundo que estão passando por essa crise. É uma crise mundial, não é uma crise só do Brasil. Só que, conforme o tempo for passar, o Brasil vai entrar numa crise, porque ele já está numa crise desde o golpe da Dilma, a gente está só afundando, né? Mas enfim. E isso vai fazer com que ele crie essa narrativa de que a economia do Brasil só vai estar andando mal por causa das ações dos governadores. Então, se a gente sair com a quarentena, a gente evita mortes, vai parecer que a quarentena ela não era necessária. Então, talvez exista essa possibilidade da gente obedecer o Bolsonaro, deixar as pessoas morrerem de propósito, só poder provar o fato de que a gente estava certo e que era pra gente poder seguir uma quarentena à risca. Agora, isso é totalmente egoísta e eu com certeza não concordo com essa opinião que eu acabei de dizer. Mas é só pra você ter uma ideia de quanto ele ganha essa batalha, né? Porque ele aposta intensivamente na polarização. E esse cara é o demônio, então ele consegue fazer com que, mesmo que o que ele fala não te afete diretamente por não estar falando com você, mas afeta o nosso psicológico e faz com que a gente entre no jogo dele. Porque com esse pensamento a gente começa a pensar nas pessoas como se elas fossem números. E isso a gente acaba perdendo a nossa sensibilidade, né? A sensibilidade à vida, que é o essencial, que é a coisa mais importante, que a gente não pode perder. E a gente acaba nesse jogo político, porque a gente não pode fazer nada contra ele, e ao mesmo tempo parece que ele pode fazer tudo que ele quiser contra nós, né? Porque você pode até pensar como radical, a gente afrouxar nossas regras da quarentena para poder aumentar o número de mortos intencionalmente, só para poder provar o nosso ponto, mas o inverso também não acontece, porque a gente sabendo que é um fato de que afrouxando vai aumentar o número de mortos e de que é um perigo para a humanidade e para a sociedade brasileira. A gente fazer isso, a gente também não impede com que o presidente continue falando merda e tomando decisões. É imprescindível que esse presidente caia, que aconteça o impeachment, para a gente poder tomar as ações necessárias para poder proteger a nossa população. E a gente fica nesse jogo político em que ele sai ganhando no final das contas, porque apesar de mesmo que o Ministério da Saúde e as ações que eles estavam tendo tenha mais de 70% de aprovação, essa porcentagem que não aprovava ele, que desaprova o governo do Bolsonaro em relação à saúde, pode se virar contra as pessoas que estão tomando as atitudes.
Porque pode ser que no futuro ele consiga criar esse argumento de que a quarentena foi ruim para o país, causando danos à economia e de que ele estava certo esse tempo todo. Então, essas pessoas, o único jeito delas aprenderem de que a gente tinha razão com a quarentena é se a gente deixar o número de mortos aumentarem, para poder eles aprenderem de que estava tudo errado. Só que isso também não é uma garantia que isso vai funcionar, porque pra mim que o estopim, o que ia mudar tudo seria esse pronunciamento, porque a partir do momento que a gente tem um líder falando para as pessoas irem pro meio da rua, demonstrando zero empatia pela vida das pessoas, pela vida dos mais velhos, que as pessoas podem morrer, que a única coisa que importa é a economia, eu acreditava realmente que a partir desse momento as pessoas iam compreender a merda de líder que a gente tem. E depois desse pronunciamento criminoso que o presidente falava que essa grande pandemia global que a gente está enfrentando era só uma gripezinha, um deputado do PT entrou com ação no Ministério Público, alegando que o que ele tinha feito era um crime. E o resultado, já saiu desse inquérito, o Ministério Público disse que o que o presidente faz no momento dessa pandemia não pode ser considerado crime. Ou seja, ele pode fazer o que ele quiser, basicamente, que não é considerado crime por causa do momento que a gente está passando agora. Ou seja, o sentimento de impotência que a gente se encontra como um cidadão é gritante. Porque, velho, na época da Dilma, ela não cometeu um crime, mas foi acusada de um crime de responsabilidade. Teve o quê? 2, 3 panelaços e ela já saiu. O Bolsonaro tá coletando panelaço todo dia aí, cometeu mais de 10 crimes de responsabilidade e não vai dar nada, pô, aparentemente. Então, assim, quando é que a gente vai aprender? Quando é que a gente vai tomar alguma ação? E o que eu tinha pra falar hoje era isso. Eu tô triste. Mas vai melhorar, pô, vai melhorar. A gente vai aprender.